Então, vamos aqui responder, né, a primeira das oportunidades da segunda avaliação, ok? É uma matéria que contemplou o conteúdo, licitação, contrato, servidores públicos, serviços públicos, etc., né? Então, na primeira questão, eu coloquei aqui, se o conceito de licitação pública remete à ideia de disputa isonômica entre as partes concorrentes, ao fim da qual deve ser selecionada a proposta mais vantajosa para a administração pública, com vistas à celebração de um contrato administrativo. Está correto, né? Eu falei para vocês que não confundisse a além de remeter à ideia de isonomia, mas não confundisse proposta mais vantajosa com proposta mais barata. Nem sempre a administração pública vai comprar o mais barato, tá? Agora, se for uma licitação da modalidade pregão, aí sim o tipo é menor preço ou oferta, desde que atendidas as especificações mínimas que estão lá estabelecidas no edital, tá bom? Segunda, após empate em todos os critérios definidos em edital, né, preço, etc., uma empresa brasileira terá preferência em relação à empresa suíça na celebração do contrato administrativo com o município de São Paulo. Sim, só que isso é em caso de empate, né? Está lá na Lei 8666, essa questão de empresa brasileira, empresa que investe em ciência e tecnologia, a Lei da Micro e Pequena Empresa também prevê esse critério, que é uma manifestação da isonomia, entre outros, tá? Terceira questão, tomada de preços e o concurso são tipos de licitação? Tá falso, errado. São modalidades licitatórias. Tipo de licitação significa técnica, preço e técnica, maior lance, oferta, etc. Comentei que isso poderia cair na prova, né? Então, não é surpresa alguma. 4. A falta de manifestação do licitante contemplado, né? Quando convocado pela administração para assinatura do contrato, autoriza a convocação dos demais licitantes, pela ordem de classificação, para assinatura do contrato nas condições das respectivas propostas. Na verdade, não, pessoal, porque, por exemplo, eu ganhei a licitação, a minha oferta foi de, sei lá, R$ 2 por uma caneta, tá? Eu não fui assinar. A oferta do segundo é de R$ 5 por uma caneta. A administração vai chamar o segundo, mas não para comprar por R$ 5, tá? Vai perguntar se ele quer comprar, se ele quer vender lá pelo preço do vencedor, tá bom? Geralmente é assim que é feito. Então não é porque está em segundo e coloca qualquer preço que você vai participar da licitação e ganhar, etc. Tá bom? No caso de deficiência do licitante anterior. Entenderam? Isso também está na lei. Quinta, nos casos de emergência ou calamidade pública, é permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado. Não. O que é permitido é a dispensa ou inexigibilidade, aliás, é a dispensa de licitação. É uma das modalidades de dispensa de licitação, emergência ou calamidade pública, para questões que se refiram à calamidade pública ou emergência, uma chuva, uma enchente, uma seca, etc. Uma pandemia, né? Tá bom? Mas não é admitido contrato, vou contratar aqui de maneira indeterminada uma empresa para fornecer medicamentos. Não. Tem que contratar por 2 meses, 3 meses, um ano, vai depender do caso concreto, tá bom? Mas não existe essa questão de contrato. A própria lei veda expressamente o contrato por prazo indeterminado, ok? Sexta, determinado órgão público federal publicou edital de licitação para aquisição de certos materiais necessários ao funcionamento de sua gráfica. No entanto, não houve interessados. Nessa situação, caso nova licitação não possa ser repetida justificadamente, sem prejuízo para a administração, e sejam mantidas todas as condições pré-estabelecidas, o procedimento licitatório é dispensável. Isso mesmo, é um artigo lá
5 ou é 24? Agora esqueci, da Lei 8666, prevê, né, quando não acudirem interessados na licitação anterior, então ela pode fazer uma contratação direta. Então, digamos que ela fez lá, preparou uma tomada de preços. Aí ela colocou que a previsão de compra era, sei lá, de moto por R$ 20.000. Não apareceu ninguém para vender a moto. Ela pode fazer uma pesquisa, junta lá três sites que vendem motos e compra lá uma de R$ 20.000. Não tem problema. Tá? Agora, normalmente, pessoal, se não há prejuízo, se a administração não está com urgência, etc., elas lançam outro edital, tá? Igual, igual. Aí abre novamente o prazo, tá certo? Então, o item 6 é correto. Sétima, na licitação realizada na modalidade pregão, é inviável a opção pelo tipo técnica e preço, está correto. Né? Pregão é sempre pelo menor preço. Por isso que não é possível pregão para obra de engenharia, né? Serviço de publicidade, etc. Ok? 8. As ditas cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo são aquelas que estabelecem prerrogativas à administração pública, como parte contratante, não prevista de regra nos contratos regidos pelo direito privado. Correto é o conceito de cláusula exorbitante, né? Aquelas cláusulas lá de alteração unilateral do contrato, rescisão, aplicação de sanção, etc. Em geral, isso não tem no contrato do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, entre outros privados. Ok? Nona, em virtude da proteção constitucional do ato jurídico perfeito em matéria administrativa, é vedado ou proibido à administração, à União, né, no caso, alterar unilateralmente cláusulas contratuais em contratos administrativos. Está falso, né? É uma das cláusulas exorbitantes a possibilidade de alteração unilateral. É claro que eu expliquei para vocês ostensivamente que isso não é feito de qualquer maneira, é sempre tendo em vista o interesse público. Tá? Então, por exemplo, eu quero alterar o objeto de estrada, quero aumentar a construção, aí tem aquele limite de 25%. Pode, tá bom? Chegou mais recurso público, município se desenvolveu, a rota vai ser melhor aproveitada, ou seja, sempre de interesse público. Não é assim, a administração quer alterar a seu bel prazer, não é assim que funciona. Tá? Então tá errado. Não é vedado, é permitido a alteração unilateral. Claro que as cláusulas econômico-financeiras, eu falei para vocês, um artigo específico da Lei 8666 que veda a alteração unilateral de cláusulas econômico-financeiras. Tem que ter aí um mútuo acordo, senão vai para o Poder Judiciário. 10. Em razão das cláusulas exorbitantes comuns aos contratos administrativos, a administração, entre outras prerrogativas excepcionais, pode reduzir os valores compromissados na proposta de frustração da arrecadação e dos contingenciamentos orçamentários efetuados, sem prejuízo da obrigatoriedade de realização plena de obras e serviços contratados. Ok? Então tá errado, pessoal. Vai de maneira contrária ao que eu tinha estabelecido para vocês. Lembra que eu falei no item anterior que as cláusulas econômico-financeiras, elas têm que ser alteradas mediante mútuo acordo. Então, mesmo que a administração pública diga, nossa arrecadação foi frustrada, é, ou então outra questão que traga um prejuízo econômico, não vai significar que a administração não possa alterar o valor do contrato, tá bom? Só um segundo. Deixa eu colocar aqui na 11 para vocês irem lendo, 11 e 12. Deixa eu pegar.
Desculpe. Então vamos lá. O contrato celebrado pela administração pública possui natureza personalíssima. É isso mesmo, né? É um contrato que tem por característica ser intuito personae, ou seja, quem venceu a licitação é que vai ser contratado. Em regra, você não pode atribuir o objeto da licitação para outra pessoa, salvo se o edital, salvo se o próprio contrato ou se houver um mútuo acordo para que parte desse contrato possa ser otorgado a outra empresa. Eu dei, inclusive, o exemplo da construção de um estádio de futebol, né? Em geral, esse tipo de contrato, a administração pública vai permitir que a empreiteira, a construtora, possa terceirizar, digamos assim, a feitura do gramado, o sistema de som e iluminação, são questões mais técnicas que não é qualquer construtora que faz, tá? A colocação de cadeiras ou algo dessa natureza. Mas se o contrato não prevê, ela não pode estar outorgando para terceiro, tá bom? 12. Quando a administração pública atrasa pagamentos ou parcelas desses relativos a obras, serviços ou fornecimentos já recebidos ou executados, há motivo para a suspensão do contrato administrativo, não cabendo para esses casos a rescisão do contrato. Bem, tá errado, né? Eu falei para vocês que se a administração pública atrasar, né, ela, nesse caso, o particular não vai poder automaticamente suspender um contrato administrativo. Digamos que eu tenho um contrato de limpeza urbana, tá? Eu sou obrigado a fazer a coleta de um bairro tal. Se a administração pública atrasar o pagamento, eu tenho que manter a coleta de lixo, ok? Agora, passados, quando completa 90 dias, o particular pode solicitar ao Poder Judiciário a interrupção do serviço, tá bom? E aí coloque que não cabe para esses casos a rescisão do contrato. Pode sim ter a rescisão. Claro que a rescisão desses casos, quem vai declarar é o Poder Judiciário, porque a falta aí é da administração. Quando a falta é do particular, a rescisão é feita pela administração, unilateralmente. Já quando a falta é cometida pelo Estado, não pode o particular rescindir, ele tem que provocar o Poder Judiciário. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, coloquem no chat ou vão ligando o microfone sem nenhum problema. 13. Em regra, não viola o princípio da continuidade do serviço público a suspensão de um serviço após aviso prévio decorrente da falta ou atraso de pagamento. Correto? Está lá na Lei 8987, ou seja, Lei de Serviços Públicos, né? Então, não é violação à continuidade, à inadimplência do usuário, tá bom? 14. Lembrando que tem que ter o aviso prévio, né? 14. A concessão de serviço público é a delegação a título precário sem licitação. Olha aí, a concessão de serviço público é a delegação a título precário, ela não é a título precário e sem licitação, ela tem que ter licitação. Da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho. Tá? Então, sem licitação, pessoal, concessão e permissão tem que ter licitação. No máximo, você poderia falar em autorização, tá? Autorização. Então, tá errado. 15. A permissão de serviço público pode se dar por meio de tomada de preços. Lembram que a concessão é por meio de concorrência. A permissão é por qualquer modalidade licitatória. Então, pode sim ser feita por uma tomada de preços. Ok? Não confundam isso. Já a autorização não tem licitação. Tá? Então, tem aquela diferença. Eu coloquei, inclusive, um quadro, a diferença de permissão para concessão. Concessão é na licitação modalidade concorrência. Permissão
pode ser qualquer modalidade, pode ser concorrência, tomada de preços, concurso, ou concurso não, convite, até pregão, a depender do caso. A autorização é ato administrativo vinculado, por meio do qual a administração consente que o indivíduo desempenhe um serviço público que não seja considerado de natureza estatal. O que é que vocês acham? Na verdade, pessoal, a autorização é um ato discricionário, tá? Tem a concessão, permissão e a autorização. A autorização é discricionária, ela até é precária, tá? A qualquer momento, pessoal, ela pode, inclusive, desfazer essa autorização, tá? Outra coisa, ela está colocando aqui que desempenhe serviço público que não seja considerado de natureza estatal, né? Está meio vago, tá? Então, assim, mas, por exemplo, serviço de transporte é o mais comum ser feito por autorização, né? O táxi, tá certo? E também, agora os Ubers, né? Não deixa de ser uma autorização. Então, tá errado o item. Diferentemente dos servidores estatutários e dos empregados públicos, os servidores temporários não são considerados servidores públicos, tá? Tá correto. Só um minuto. Nesse item, pessoal, algumas pessoas até ficaram com dúvida, né? Porque, o empregado público não é servidor público. Tá? Não sei se vocês estavam pensando naquela questão que todos os agentes públicos, para fins penais, são servidores públicos, né? Tá? Mas o item, que isso é uma questão de concurso, né? Mas é que o vínculo jurídico aí dos temporários é um vínculo contratual, tá certo? Não é um vínculo que tem relação de natureza mista, como é do servidor, do empregado público ou o servidor estatutário, que os dois primeiros, né, tem que ter concurso público. Já o temporário não, é uma mera seleção, ok? 18. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos e aos naturalizados. Não são também aos estrangeiros na forma da lei. Tá lá na Constituição, artigo 37. Brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. 19. Considera a seguinte situação hipotética. Antônio é professor de universidade federal e em uma universidade estadual, localizados no mesmo município. Então, está acumulando cargos, né? 2 cargos aí de professor. Em cada uma delas, cumpre carga horária de 20 horas. Recentemente, Antônio foi contratado para trabalhar como consultor sob regime CLT, em uma sociedade controlada indiretamente pela Petrobras, com carga horária também de 20 horas. Na hipótese apresentada, a acumulação vedada de cargos remunerados, sim, é proibido, que só pode ter 2 cargos públicos, né? 2 de professor, ou então um técnico de professor, ou 2 de profissional de saúde. Aí ele está tendo 2 de professor e um técnico, são 3 cargos. Então, é vedado. Mesmo que ele tenha aí 60 horas, mesmo que ele tenha compatibilidade de horários, é vedado porque ele ultrapassou o limite lá constitucional. Tá certo? 20. Se um servidor público ficar afastado do seu cargo para exercer mandato eletivo, a contagem de seu tempo de serviço fica suspenso até que retorne a seu cargo originário. Se um servidor público ficar afastado de seu cargo para exercer mandato eletivo, a contagem de seu tempo fica suspenso até que retorne ao seu cargo originário. O que é que vocês acham, pessoal? Tá errado. A contagem de tempo fica mantendo, tá? Porque ele está exercendo um cargo público também, um cargo eletivo agora. Ele não vai ter direito aí às promoções, né? Porque ele não está exercendo o cargo dele de servidor público, tá bom? Mas o tempo de serviço é contado. Então, por exemplo, se eu sou professor da UFC, aí tenho lá 20 anos de professor da UFC,
Aí eu sou eleito deputado, passo lá 8 anos como deputado. E esses 8 anos que eu passei como deputado vão ser levados lá para a universidade para contar como tempo de serviço público, tá bom? É assim que funciona. 21. Entre os direitos assegurados aos servidores públicos, inclui-se o direito de greve, nos limites de legislação específica, conforme o artigo 37, inciso 7º da Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal recentemente, né, tão recente assim, firmou o entendimento que os predominam no sentido de que as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, aos quais é expressamente vedada a greve. Está correto, né? Aos policiais civis também é proibido a greve. Por mais que seja um servidor público, mas é uma atividade essencial de segurança, né? No qual o Supremo entende que não é permitida a paralisação, mas tão somente movimento grevista, né? Movimento grevista, de reuniões, de cartazes, né, etc., de assembleias, mas sem que haja paralisação. 22. Após a Constituição de 88, é nula a contratação para investidura em cargo ou emprego sem prévia aprovação em concurso. Até mesmo para empresa pública, sociedade de economia mista. Está correto, né? Cargo e emprego tem que ser provido por meio de concurso público. Bom? 23. O edital de concurso público é o instrumento idôneo para o estabelecimento do limite mínimo de idade para inscrição de concurso. Falso, pessoal. Quem vai estabelecer limite de idade é a lei, né? Assim, e a própria Constituição coloca que é vedada a discriminação. Então, essa lei que for estabelecer um limite de idade, ela tem que colocar, né, requisitos lógicos para isso. Então, por exemplo, concurso para a polícia, para o Corpo de Bombeiros, ele coloca lá um limite máximo de idade. Para que o limite máximo de idade? Porque não dá para você contratar uma pessoa com 60 anos, em regra, né? Claro que existem exceções. Para ser bombeiro, que a pessoa com 60 anos ela vai estar lá com a capacidade física reduzida. Ah, professor, mas o meu pai tem 60 anos, ele faz crossfit, triatlo, não sei o quê. Bem, aí é um caso a ser levado ao Poder Judiciário, tá bom? É um caso a ser levado ao Poder Judiciário. A pessoa que tem uma ampla capacidade física, que não é tão raro assim, né? Então, por exemplo, às vezes eles colocam o limite 26 anos, né? Mas como você vai ficar por muitos anos no serviço público, né? 10, 20, 30 anos, é por isso que eles colocam um limite, tá bom? Mas você provar, meu pai está com 60 anos, ele vai ter que se aposentar, né, com, sei lá, 70 anos, 75 anos, 70 anos, digamos que ele já tem 25 anos de tempo de serviço. Aí poderia ver o caso, né? Campeão brasileiro de triatlo, master, né? De tal. Então, vai depender do caso. A questão é que não dá para prever o que o judiciário vai julgar. Ok? Mas assim, lembrando que não é o edital que vai estabelecer o limite de idade. Está errado a questão por causa disso. 24. Em conformidade com a jurisprudência do STF, a simples aprovação em concurso público, ainda que fora do número de vagas, gera para o habilitado o direito adquirido à nomeação. Falso, né? Você vai ter direito à nomeação se ficar dentro do número de vagas. Você vai ter direito também, mesmo que não fique dentro do número de vagas, se surgir vagas pelo fato de pessoas se aposentarem, desistirem do concurso, do cargo, né? Aí você poderia também ter esse direito à nomeação, tá? Mas um concurso para 30 vagas, eu passei em 195. Não significa dizer que eu vou ser chamado, tá bom? 25, em razão do princípio da eficiência, a Constituição prevê a avaliação especial de desempenho como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade, correto? Está lá pelo artigo 40, né? 37 ao 40, essa questão da avaliação de desempenho.
tá? Então foi isso que a gente discutiu nessa segunda avaliação. Vou parar aqui a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade.